Fala galera, começou né? Acho que começou aqui, começou a live aqui do... Estamos aqui no Cafofo do Alemão aqui, ó. É a primeira live, né? Por isso tá devagar aí, mas a gente quer passar sempre a nossa experiência aí pro pessoal, tá? A gente resolveu combinar pra fazer, porque fazia um tempo, né, que eu não encontro o alemão. E, meu, é um prazer estar com o cara aí, né? Tô vendo o pessoal entrando já. Senta aí, alemão. Chega aí, chega o Henrique aí também. Qualquer coisa a gente abre. E aí, galera? Faltando aí. Quem? Dá uma olhada. E aí? E aí, tá dando pra ouvir aí, galera? Tá dando pra ouvir? Manda um... Se tiver dando pra ouvir, dá um joinha aí pra gente aí. Tá dando pra ouvir, galera? Beleza? Beleza, Yuri. O Yuri lá do Rio de Janeiro lá. Da hora. Os caras estão querendo até beber, estão em clima de final de ano já. Ah, só pra comentar aqui, ó. Quem ainda não comentou pra ganhar o livro lá do Maciosto, Fundamentos da Medicina Chinesa, comenta o post aí que é dia 26 o sorteio. Beleza? Galera, agora sem enrolar, vamos falar um pouco de prática, tá? Eu vou começar falando um pouco, principalmente da situação, quando chega um paciente pra mim, qual as primeiras coisas que eu olho? Pessoal, sempre eu olho a questão do pulso e a língua, né? Mas eu não deixo de olhar, de verificar como estão as extremidades do paciente, tá? Uma coisa assim, se a extremidade está muito fria, o abdômen está frio, porque a gente sabe que isso aí é fundamental na prática clínica, né, pessoal? Então, uma coisa que eu sempre olho no paciente, assim, lógico, você já olhou a língua, já olhou o pulso, não deixa de olhar as extremidades, tá? Então, vê se o pé e a mão tá fria, o abdômen também tá frio. Fala um pouquinho aí, alemão. Eu acho que... Tudo bem? Boa noite. Eu acho que o interessante que é proposta é que a gente tem duas grandes esferas aqui. Tem eu e o Fábio, né? Nós somos profissionais, trabalhamos com acupuntura, só que voltados para a medicina chinesa. E a gente tem o Henrique Novaes aqui e o Yuri Miziara daquele lado, que são profissionais que trabalham mais com foco voltado para a medicina tradicional japonesa, né? Então são duas esferas distintas. Apesar de apresentarem a mesma base teórica, existem algumas características que são muito particulares. Então, o que é esse processo? A gente discutia a forma como nós conduzimos a nossa prática clínica. Sim. O Fábio ele começou aqui explorando a parte de interrogatório e inspeção, né? Como o atendimento dele é bastante dinâmico, devido à demanda, né? Trabalha com atendimento ambulatorial, atendimento particular também. Então, para fazer diferenciação, ele explora muito as variáveis de temperatura do paciente. Temperatura das extremidades, no abdômen, com a proposta de definir a natureza da alteração. Quando a gente fala de diagnóstico, o Henrique acredita que na medicina tradicional japonesa também é a mesma proposta. Sim. O diagnóstico na medicina chinesa ele é construído em cima dos 4 pilares. Então existe a parte de interrogatório, né, que é 75% do nosso processo de diagnóstico, a parte de inspeção, ausculto, olfação e palpação, que é uma etapa que é super valorizada principalmente na medicina japonesa, né? Nós que somos profissionais voltados para a medicina chinesa, o nosso processo de diagnóstico ele é muito conduzido em cima de um interrogatório, que é elaborado a partir daquelas 10 perguntas de Zhang e Ebin, a palpação de pulso, a inspeção principalmente da língua, onde nós avaliamos variáveis de cor, variáveis de formato, tudo com o objetivo de fechar o diagnóstico. Agora o Fábio, dentro do processo de inspeção, ele tem uma particularidade, Sim. que é o lance da oftalmologia. Para você, o olho, por exemplo, é extremamente revelador. O olho é o principal também. Então, uma coisa assim, a gente sabe o quê? Que a íris ali, o olho como um todo é a questão do fígado, né? Mas eu sei que a íris, na questão do olho, é o fígado que comanda também. E a pupila é o rim. A pálpebra é o baço. Se eu tenho uma pálpebra caída, eu já posso desconfiar alguma coisa do baço. Temos uma pergunta a esclera, aqui também, daqui a pouco a gente responde. Tá, a gente já responde aí a pergunta. A esclera, a conjuntiva, né, que a gente fala, é o pulmão. Você olha pro olho do alemão aqui, ó. Você fumou alguma coisa? Não, tipo, você olha a esclera
cadeira do aqui, ó, tivesse amarelo, vermelho, aqui, eu ia falar, tem um calor, mas tá de boa, tá? Não tem nada não, tá de boa aqui, ó. Podia ter um calor no pulmão. Isso é saudade, isso é saudade. Ou a pálpebra caída também. Ou até o canto interno do olho representa o coração. Então também é uma particularidade que a gente pode fazer é uma particularidade de diagnóstico pelos olhos aí. Então, seu olho, se tem uma pupila muito pequenininha, eu já posso ver se pode ter uma deficiência do rim ali. Sim. Tem uma íris com diferença de anatomia ali, um pouco esverdear, mudança de cor, de coloração. O fígado já tá, pode ter alguma coisa. Aí, o que eu faço, pessoal? Eu não vou só pelo olho. Uma das coisas que eu faço é pegar o ponto mu também e trabalhar. Então eu vou lá no F14, né, que é alemão. F14, tá? E apalpo. Eu apalpo pra ver se tem uma relevância. Se o F14 doer, meu, fígado do cara com certeza vai tá danificado. O Henrique que trabalha bastante com a palpação aí, né? Trabalha o ponto e apalpa. Fala aí, Henrique. Vamos lá, só pra gente alinhar então, pra quem tá chegando agora. A gente está falando um pouquinho a respeito da forma como nós conduzimos a nossa prática clínica. Como eu falei anteriormente, existem duas modalidades aqui presentes. Sim. A medicina tradicional japonesa e a medicina chinesa. Sim. O Fábio estava explorando a forma como ele conduz. Como a especialidade dele é oftalmologia, ele falou um pouquinho a respeito de uma modalidade de diagnóstico chamada ULUM, onde ele inspeciona o olho. E além de inspecionar o olho para fechar o diagnóstico, ele combina o processo de inspeção 5 rodas do olho com a palpação de pontos mu. Agora, para entrar no mérito de palpação, que é uma etapa importantíssima e super valorizada, principalmente na medicina tradicional japonesa, é pedir aqui para o Henrique falar um pouquinho a respeito desse processo. Sim. Fala alto aí, Henrique. Eu vou falar. E por que na medicina tradicional japonesa o processo de palpação ele é extremamente valorizado, diferente da medicina chinesa, que nós consideramos outros elementos, Sim. como palpação do pulso. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos ouvindo. Aí, se não estiverem ouvindo, eu vou falar um pouco mais alto. Mas, sobre a pergunta do Leandro Alemão e do Fábio, né? Na medicina japonesa, na acupuntura japonesa, que corresponde a diversos tipos de técnicas de diversas escolas, quando ela foi migrada da China para o Japão, ela foi praticada principalmente pelos deficientes visuais. E os deficientes visuais, por não poderem enxergar, eles desenvolveram uma noção muito forte da sensibilidade, da palpação, né? Então, sentir o ponto, se esse ponto está frio, se ele está quente, se existe uma vacuidade nesse ponto, se existe uma pulsação, se existe um nó. Então, na acupuntura japonesa, a gente procura verificar o quê? Os canais, né, o trajeto dos canais no corpo e determinados pontos. Um exemplo muito simples, por exemplo, o método Nagano de acupuntura, um método até recente, ele diagnostica muito pelos pontos fogo. Então, por exemplo, se eu palpar o F2, pressionar o ponto F2 e perceber que existe uma dor ali, uma dor aguda, a gente fala que existe uma inflamação neste ponto. A gente utiliza pontos, por exemplo, como o F4 e o F8. E ao agulhar esses dois pontos, o ponto F2 ele já não tem mais essa sensibilidade à dor. Então a gente busca esse feedback diretamente no paciente. Por isso que é uma forma diferenciada, né? Mas claro, com as raízes ainda na medicina chinesa, porque a cultura japonesa também veio dos clássicos. Então assim, né? pessoal, só pra ficar claro pra mim também, que eu não sou especialista em acupuntura japonesa, então o cara tem um problema no fígado. Você vai no F2, apalpa ele, Sim. vê como é que tá. Aí depois você vai no F4, agulha Agulho F4 e no F8 também. agulho F8. E depois volta no F2 pra ver como Depois, é que tá. ao agulhar, eu pressiono, eu verifico que não existe mais dor. Então, houve um trabalho neste canal. Tá. Né? Isso de uma forma bem por cima, né? Porque a gente também classifica se é um excesso do fígado, se é uma deficiência de fígado. Né? Existem outras formas também de diagnosticar isso. Mas, tomando como gancho que o Fábio falou, o F14, se o F14 na palpação estiver muito agudo, a gente já classifica como um excesso, né? Por ser o ponto mu. Né? Eu vou aproveitar essa live para tirar até umas dúvidas minhas. Já que a gente está falando a respeito de palpação, na medicina chinesa, quando nós utilizamos um recurso de palpação para diagnóstico,
Não estou nem falando de palpação de pulso. Estou falando em relação à palpação de pontos e palpação de abdômen. Existe um detalhe importante. O chinês, quando ele busca um diagnóstico a partir da palpação, é uma palpação muito subjetiva. Quando nós palpamos, por exemplo, ponto Mu, ponto Beixu, ponto Zashan, que são pontos especializados em diagnóstico, o nosso processo é muito conduzido em cima da referência do paciente. Por exemplo, a gente palpa sempre perguntando, e aí, tem dor? Sim. Tem desconforto? Agora, quando nós observamos os profissionais da medicina japonesa trabalhando, a gente vê que o processo, além de ser um pouco mais dinâmico, o japonês ele não pergunta tanto, ele vai muito em cima do que ele está sentindo, da objetividade. Sim, exatamente. Legal falar um pouquinho disso. Sim. Existem conceitos que são um pouco diferentes da acupuntura chinesa e da acupuntura japonesa. Um deles é o próprio conceito de Teti, onde para a acupuntura japonesa, em termos gerais, o praticante, o acupunturista que sente esse Teti. Ele sente esse Ti sendo coletado, né? Isso pode se manifestar de várias formas. Pela temperatura no ponto que você está pressionando. Dependendo da experiência clínica do praticante, você sente até uma corrente mesmo, né? Mas você tem outros achados. Por exemplo, se você vai trabalhar uma deficiência de fígado numa escola chamada terapia de meridianos, que é conhecida como medicina tradicional japonesa, você utiliza, por exemplo, um F8 e R10, uma deficiência de fígado, certo? Na palpação de pulso, na pulsologia, a posição do pulso ela tende a melhorar. Entendi. E ao fazer o agulhamento e o estímulo, né, que é um estímulo mais suave, claro, você percebe uma diferença já na pulsologia. Então, aí que tem essa conexão com a medicina chinesa e com a acupuntura. Né? Isso eu sempre converso assim, que nós conversamos, nós três aqui, a gente conversa de acupuntura chinesa e algumas coisas de acupuntura japonesa e falamos a mesma língua, porque vem da mesma origem. Né? Pessoal, o que acontece pra gente, né? Que acho que a Marina tá aí, né? Tomando um abraço aí pra todo mundo aí, pro Pedro, pra Milena, pra Vanessa, Adriana, tá, pessoal? Um abraço aí pra todo mundo. O que acontece pra gente, é o que o Alemão falou? Quando a gente apalpa o ponto, a gente quer ver muito até a questão dos 8 princípios, né? Se tem um excesso, se tem uma deficiência, se está mais quente, está mais frio. Então a gente pergunta muito pro paciente isso aí. E na questão da acupuntura japonesa já é um pouco diferente, né? O cara vai sentindo e ele vai agulhar pontos, principalmente pontos águas ali, né? Sim. Pra ver como que regulariza. Sim. E 8 princípios a gente usa muito, né, Alemão? Demais. Então, se eu tô com uma dor no ombro lá, até o ponto extra, que é de annealing, né? Então eu vou apertar lá, vou ver se tem um excesso, tem uma deficiência. Então, isso aí é normal, né, pessoal? Se eu aperto e preenche uma dor lá, que o cara fala, doeu, mas aquela dor gostosinha, né? Preencheu. Exatamente. Então, é uma dor por deficiência. Se eu encosto e o cara já pula, é um excesso ali, né? Então, com certeza. A manipulação ali unificar ou dispersar pra gente da medicina chinesa. Porque já determina o princípio de tratamento. Yuri fez uma pergunta aqui, ó. Ele entende que a pulsologia tem mais a ver com o movimento do tino meridiano, e quanto o abdômen mostra mais a qualidade do órgão. Tá perguntando se isso realmente está relacionado. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Porque você, dependendo da escola de acupuntura japonesa que você trabalha, né? Dependendo até da palpação que você faz, você pode utilizar canais extraordinários também. Uhum. Mas em termos gerais, ele reflete bastante a questão do órgão. Né? Então, se você pegar o Nandin, a dificuldade número 16, ela relaciona. Né? Então, exatamente onde fica o pulmão, onde fica o fígado, onde fica o baço, onde fica o rim. Né? E o coração também. Abraço aí pra Daniele, Tatiane, Juliane. Quem tiver pergunta, pessoal, pode entrar aí. Pessoal, a gente vai falar aqui, tá? Sobre síndromes também. Eu tenho mais uma pergunta voltada para essa parte de palpação abdominal, porque isso me interessa muito. E na minha prática eu não executo bastante. Você falou a respeito da 16ª dificuldade do Nandin, onde nós apalpamos as diferentes regiões do abdômen. Espera, só falar. Pessoal, ele vai falar agora aqui sobre os clássicos das dificuldades, né? A 16ª dificuldade, tá? Então ele, só pra... parte do processo de palpação dentro do diagnóstico, ele é construído em cima dessa 16ª dificuldade, onde nós temos aquela configuração dos 5 movimentos, onde a terra é valorizada no centro, se lembram? Você tem fogo, terra, água, metal e madeira na região do abdômen.
E eu percebo que às vezes quando vocês estão palpando a região do abdômen, além de buscar alteração de tônus, se está muito endurecido ou se está muito flácido, existe um fenômeno em medicina chinesa e medicina japonesa que eu não conheço muito bem, mas que vocês falam a todo momento, e muita gente já me perguntou na sala de aula, muito aluno, que é o tal do Oketsu. Oketsu. O que é esse tal de Oketsu que vocês buscam na palpação? O que é isso? É uma massa? Me explica um pouco a respeito disso. O Oketsu, na realidade, existem conceitos diferentes para cada tipo de escola, mas em termos gerais, o Oketsu correlaciona-se muito na medicina chinesa com a estase de sangue, né? Mas existe um outro conceito do Oketsu que é relacionado à qualidade desse sangue. A qualidade desse sangue. Seria um sangue, alguns falam que é um sangue um pouco mais venenoso, um sangue um pouco mais sujo, né? Ó, só um abraço aí pra Vanessa, pro Fábio Ataíde aí que entrou. Um abraço, pessoal. E aí, esse Oketsu, alguns chamam de um sangue mais gelatinoso, né? E a palpação do Oketsu, por exemplo, no método de Nagano, é nessa região da parte esquerda, na região do E26, aqui para baixo. Ao fazer essa palpação, se tiver muita dor, você percebe que é um sinal de Oketsu, tá? No método Nagano ele associa bastante com a medicina ocidental, então tem uma correspondência com a veia porta, que você pode até explicar melhor do que eu. Ah, tá. Que passa... Veia porta, veia esplênica. Isso. Tá. Então, a gente relaciona com o sangue do fígado, né, pessoal? Oketsu, fígado. Então, é um trabalho que a gente faz para liberar esse Oketsu. Algumas escolas classificam, por exemplo, alguns pontos onde tem acúmulo maior de sangue como Oketsu, né? Então, em termos gerais é isso, porque Ketsu significa Shue. Ketsu é sangue. Né? Então tem a relação. Aí, trazendo um pouco pra medicina chinesa aí a gente poderia trabalhar um pouco pontos pra movimentar o sangue. Sim. Igual o B17, né? Todo mundo conhece aí, né, pessoal? B17, ponto que influencia o sangue. Então, sim, poderia ser usado nesses casos Poderia ser usado. Baço 10. E se você agulhar o bexiga 17 e o baço 10, por exemplo, você percebe alguma liberação já de Oketsu. Né? Teve um rapaz tem aqui... pontos específicos para isso. É o Carlos Eduardo lá, me ajuda lá no nosso residente lá. Ele perguntou se Oketsu tem a ver com a aula de Mubum. Mubum da Shin. Olha, eu não pratico a técnica de bumbum da Shin. Você pode perguntar para o professor Yuri, que o Yuri está aí nessa live, ele vai saber te responder melhor a respeito disso, para a liberação de Oketsu, tá? Mas só voltando, trazendo um pouco para a medicina chinesa, né, japonês, então tem muito a ver com estase de sangue, então tem que movimentar o sangue. Sim. Aí, sim, fazer o Ti circular também, né, sim, porque às vezes o sangue ele acumula porque o Ti para, né, então a gente tem que fazer a diferenciação, né. Fala aí, alemão. E olha que interessante, apesar desse conceito de Oketsu, ele não está previsto na medicina chinesa, e isso tem relação com estase de sangue, olha que interessante. Na medicina tradicional japonesa, você busca o Oketsu e faz o diagnóstico através da palpação do abdômen. Aí você encontra esse sangue aglutinado, sujo, cheio de radical livre. Na medicina chinesa, nós temos elementos para diagnóstico desse processo de estase de sangue. Só que ele é mais conduzido através do processo de inspeção do que a palpação propriamente dita. Sim. Por exemplo, o chinês, como que ele faz o diagnóstico de estase de sangue? É claro, existe o diagnóstico sintomatológico, que estase de sangue produz muito sofrimento, muita dor empontada, né, aquela dor enfacada, mas dentro de um processo de inspeção, a estase de sangue está intimamente relacionada a hematoma, manchas escurecidas, né? Por exemplo, se o indivíduo tem manchas enegrecidas na face ou em diferentes regiões do corpo, tem presença de vasos sublinguais, né? Uhum. Essa região de hipoglosso, quando está extremamente vascularizada, com calibre muito pronunciado, é um indicador de estase de sangue. E através do pulso, né? Sim. Que você tem o tal do pulso vibrante, em corda. E legal que o Leandro falou, que é essa dor, tipo, facada, né? Caso lá que a gente já teve no ambulatório lá, né, da Ibramec, o cara vinha e falava, ó, tá doendo bem aqui, ó. Sim. Aí você vai lá e faz uma sangria, uma ventosa com sangria, você libera ali
o acúmulo de sangue, a estase ali, você vê que a melhor é na hora, né, velho? Isso pode ser classificado como oketsu. Só que na medicina japonesa, em vez de a gente utilizar da sangria, a gente usa aquela mochinha do tamanho de um grãozinho de arroz, em vários pontos, e vai dispersar aquele sangue estagnado, você percebe, né? Às vezes quando o saudoso PH uma vez fez uma ventosa em mim, e eu não gosto de receber sangria. E aí ele queimou várias mochas, né? Várias mochas em dispersão, e aí você percebe uma liberação dessa mancha. Ou seja, você trabalhou esse oketsu. Então movimentou ali também, né? Movimentou o ti. E o que o alemão falou, o pulso também muda, né? Ó, tem um rapaz aqui, Henrique Camilo. Ele fez aqui uma consideração a respeito da ventosa terapia utilizada para remoção desse oketsu, né? Então, realmente, o recurso da ventosa combinado com sangria, até onde eu sei, ele é utilizado para drenar esses oketsus. Só que assim, pelo que eu observo, já que você perguntou a respeito da ventosa terapia combinada com sangria, o japonês, quando ele faz a ventosa com sangria, ele remove um volume maior de sangue quando comparado ao japonês, né? Quando comparado ao chinês. A ventosa japonesa tira uns quantos ml de sangue? Tem vários Bastante, tipos, né? Alguns tiram bastante, outros tiram bem pouco. Bem pouco? Varia bastante. Mas a sucção, ela é bem menor. A sucção é bem menor. Pra galera que tá entrando aí agora, a gente tá falando sobre algumas diferenças da acupuntura japonesa e acupuntura chinesa, tá? Então a gente tá falando de como que é a diferenciação de síndrome, o que é uma estase de sangue na medicina chinesa, o que é um oketsu na cultura japonesa. Sim, como que a gente trabalha, prática, né? Então, igual eu tava falando, quando tem essa dor aí de estase de sangue, o cara fala, tá doendo bem aqui. A gente trabalha muito com ventosa lá, a gente faz a ventosa com sangria, né, que eu gosto muito, e a gente já vê a liberação na hora, né? E na acupuntura japonesa tem outro tipo de tratamento, mocha, o agulhamento mesmo, até sangria também, né? Sim. Legal. Essa questão ainda sobre o que a gente estava falando, né? Da acupuntura na prática clínica, o início. O Fábio vê as extremidades, os olhos, o Leandro tem uma palpação de pulso. E a questão da racionalidade médica da medicina tradicional chinesa, né? Eu, na minha prática, eu incorporo as duas. Claro que o meu carro-chefe é a acupuntura japonesa, só que como a gente estuda a base da medicina chinesa, a gente sempre associa as coisas. Por isso que a gente fala isso pra vocês, né? Não é porque eu só faço a palpação que eu não vou olhar a língua, não vou olhar os vasos sublinguais. Isso é uma informação importante. Se você tem uma informação a respeito dos olhos, igual o Fábio quando ensina, é importante também para você fechar diagnóstico. Então, prestar atenção no paciente como um todo, quando ele chega, é muito importante, né? E direcionar da forma como você tem mais habilidade. Eu costumo, por exemplo, já deixar o paciente deitado, vou fazendo algumas perguntas, já vou fazendo algumas palpações. A princípio, como as pessoas não passam tanto com a acupuntura japonesa, eu explico o que vai ser feito, que eu vou colocar mais a mão, que eu vou palpar, né, verificar se a pessoa está à vontade para ser palpada. Então você tem que desenvolver todo esse senso para que a pessoa não fique tão estagnada, né? Porque se a pessoa fica muito tensa na maca, não desenrola, né? Então eu gosto de deixar a pessoa bem à vontade no atendimento. Isso. Né? E outra coisa que eu faço também, né? Daqui a pouco o Alemão vai falar, além de ver as extremidades frias, principalmente quando eu vou agulhar o pulso. Ó, o Tung é chinês, tá? Só pra... Isso aí. A gente já vai falar isso sobre o mestre Tung aí. Mas assim, quando eu vou, faço o diagnóstico, vejo se o pulso tá fraco do paciente, tá profundo. Sempre quando eu vou agulhar, coloco um ponto, manipulo, eu já vou no pulso de novo. Então, ó, vou agulhar o E36, tá? Agulho o E36 pra tonificar. Então, eu geralmente agulho pra baixo, agulhei o E36, fiz o que eu queria, já vou no pulso e vejo se alterou. Então, assim, aí eu vou complementando o tratamento. Então, eu coloco uma agulha e ou as duas bilateral e já vou no pulso para ver como é que tá mudando. Isso eu faço, quem vê o meu atendimento vê que eu faço isso aí. Fala um pouquinho, Alemão. Não, eu acho esse processo bem interessante. Quando a gente fala de pulsologia, a gente está em pulsologia, né? Infelizmente a pulsologia, ela tem uma tendência a não ser tão valorizada porque o pessoal acha complexo. Mas dentro de um processo de diagnóstico, a palpação do pulso,
ela é um processo inicial para você conseguir ser conclusivo. Por exemplo, para você determinar condições de excesso e deficiência, você avalia variáveis de força do pulso. Para definir a natureza da alteração, frio e calor, você avalia movimento. E, assim, o que a gente percebe? Que, pelo povo achar complexo, o processo acaba ficando um pouco negligenciado. Existe uma tendência de você valorizar outros elementos de inspeção e deixar o pulso um pouquinho de fora. É igual quando a gente fala de face, né? O pessoal aqui no Ocidente não tem uma tendência a observar a face. É muito mais valorizada a inspeção da língua, a inspeção de configuração de corpo, e a inspeção de face ele fica em segundo plano. Mas quando a gente abre os clássicos da medicina chinesa, existem vários capítulos dedicados à face que deveriam ser mais considerados. Agora, voltando a esse processo de palpação, a pulsologia chinesa, é óbvio, ela tem a sua complexidade e existem várias escolas de pulso que coexistem ao mesmo tempo. Por exemplo, se você abrir o Tratado da Medicina Interna do Imperador Amarelo, você tem aquela modalidade de palpação do pulso radial, mas você tem a comparação de pulso carotídeo, né? Isso. Reinin, Sun-Kou. O E9 aí, Isso. Se você abre o Suan, você tem a descrição de 9 postos de observação, que tinha toda aquela complexidade de pegar pulso em cima, pulso embaixo, avaliar em 9 artérias e tentar ser conclusivo. Agora, eu percebo que a medicina japonesa, ela tem também o diferencial. A palpação da medicina japonesa ela é muito construída em cima do Nandin, né? Sim. Que avalia a pulsologia radial. Sim. E considerando que existem várias escolas, várias falanges relacionadas à acupuntura japonesa, existe muita diferença assim, de uma escola para outra em termos de pulsologia? Existe sim, porque até onde eu sei existem mais de 40 escolas de técnicas japonesas, né? Então a gente classifica as principais, né? O Yuri falou do tornozelo também, que está nos clássicos, né? Está nos clássicos. Tá no Suan. Bem lembrado, Yuri. Mas a principal é um movimento que a gente chama de terapia de meridianos, ou Keiraku Chiryo em japonês, que basicamente a maioria dos acupunturistas japoneses trabalham com essa técnica. E é a relação da pulsologia com cada órgão, né? Então, de uma forma básica, por exemplo, se o paciente tem uma deficiência de fígado, você vai fazer a palpação dos 2 braços, né? E você vai perceber que a posição do fígado e do rim, né, do braço esquerdo, eles vão estar mais deficientes, né? Eles vão estar mais deficientes. Então a gente classifica como uma deficiência de fígado. E a palpação abdominal da terapia de meridiano ela é diferente. Ela é um pouquinho mais leve. Eu não aprofundo tanto, né? Eu percebo uma flacidez na área do fígado, ou um endurecimento. E ao fazer o tratamento, no caso, eu utilizaria o F8 e o R10, você percebe uma diferença no pulso, já de início, né? Ou seja, uma deficiência de Yin, né? Entendi. A palpação dos pulsos Yin, né? Depois você faz a palpação dos pulsos Yang, né? Mas na acupuntura japonesa, muitas vezes você corrigindo essa deficiência dos pulsos Yin, você já regula a parte Yang também. São algumas diferenças. E já que a gente está falando de pulsologia, acho que vale a pena a gente explorar um detalhe que você abordou. Na medicina tradicional japonesa, você fala muito de avaliação do pulso bilateral, pegar os 2 pulsos ao mesmo tempo, Sim. comparar as posições. Sim. Aí que está um detalhe interessante, porque na medicina chinesa, a maioria das escolas de pulso não é prevista essa avaliação bilateral. A gente avalia um lado e posteriormente a gente avalia o outro para extrair informação. Sim. E nesse processo de comparativo, quando você compara as posições do pulso, dando esse foco aí na acupuntura japonesa, a proposta é você observar a qualidade do Qi do órgão, a expressão do Zhang Fu, ou avaliar a qualidade do Qi que está circulando no meridiano? No primeiro momento, né, de uma forma mais básica, você vai pensar de como que esse órgão está trabalhando, uma deficiência deste órgão, você entendeu? Vai pensar na deficiência. A qualidade você com o tempo, né, experiência clínica, você vai poder pensar sim na qualidade desse pulso. E completamente semelhante à medicina chinesa. Se é um pulso em corda, se é um pulso fino, né, se é um pulso em arame,
existe sim essa classificação, né? Tem Qualitativo. É qualitativo, a qualidade do pulso. Só que ela é vista num segundo momento, né? De acordo com a sua experiência. Mas quando você começa a palpar, por que o pessoal trabalha muito palpando os dois braços, né? Porque você vai adquirindo prática, você vai desenhando. Então, como o japonês tem aquela tendência de trabalhar sempre, por exemplo, igual um kata, né? Quem faz artes marciais, sempre aquela sequência, você fica sempre naquela mesma sequência, palpou. Aí você vai percebendo, esse aqui está deficiente. Toda vez fazendo a mesma coisa, você começa a desenvolver, né? Assim como na chinesa você desenvolve de um lado e do outro, né? Tem um grande mestre Shudodemei, ele fala, por que você não faz de um lado para o outro? Ele fala, porque eu esqueço. Você traz essas respostas, porque eu esqueço. Então eu faço de um jeito, se eu for fazer do outro, eu já esqueci o que foi do outro braço. Então eu já faço ao mesmo tempo, já sei, então esse aqui está trabalhando assim. E outra, existe uma correlação também relacionada assim com movimentos. Você pode palpar cada pulso usando o ciclo de controle, né? Tem várias coisas, várias nuances, mas o básico seria verificar primeiro a deficiência do órgão. Um livro legal que eu recomendo aí de pulsologia é do Bob Flaus. Eu gosto bastante, O Segredo do Diagnóstico Chinês, né? Esse livro é bom. Ele é pequenininho e passa ali todos os pontos, ele ensina do jeito muito legal, né? Sim. Então ele fala, o pulso superficial pode ter tanto pulso superficial, se ele é superficial, ele vai ser flutuante, né? Então, se ele é flutuante, ele não vai poder ser profundo. Sim, então, dentro desse aí, você vai eliminando ali os 27, 28 tipos de pulsos, né? Algo muito incomum que existe com a acupuntura japonesa e a medicina chinesa também é a questão do estômago. Você pode até falar mais sobre isso. O estômago do pulso, estômago. Né? Que é aquele pulso mediano que você percebe as três posições. O método Nagano procura bastante essa questão, verificar se o pulso tem estômago. A gente fala muito do tiro-estômago, né? E como trabalhar isso? Porque às vezes o pulso está bem caidinho, bem lá escondido, né? Dependendo do paciente que a gente pega. E a gente precisa verificar se esse pulso tem estômago também para aguentar, né? Isso é importante. Os profissionais que estão estudando o pulso, num primeiro momento, por que o pessoal acha complexo? Porque se preocupa demais na diferenciação daqueles 28 tipos de pulso patológico. E esquece de avaliar as variáveis mais básicas do pulso, que são os parâmetros de estômago, espírito e raiz. E diga-se de passagem, o atributo de estômago é o atributo mais importante, né? Porque o que é estômago? Estômago é a complacência vascular, é o volume de Qi sangue que está circulando dentro da artéria radial. É a qualidade do Qi se expressando no pulso. O capítulo 56 do Lin Shu, ele fala muito a respeito do conceito de estômago. Ele fala que todos os órgãos e vísceras do nosso corpo, eles herdam a característica do Qi do estômago. Por quê? Tudo que você come, né, a base primária para a formação de Qi é a dieta. E tudo que você come é processado no estômago e herda as características do Qi do estômago. Então, se você tem um bom estômago que está construindo o substrato, está transformando, a qualidade do Qi vai ser boa. E você tem esse reflexo no pulso. É o aumento da polpa digital. E às vezes o pessoal se preocupa tanto. Nossa, pulso em corda, pulso vibrante, talo de cebolinha. Pulso em talo de cebolinha. Esquece de avaliar o estômago. Exatamente. Certo? E uma das coisas que a acupuntura japonesa fala bastante, quando você for fazer a leitura de pulso, né, procurar não olhar tanto para o paciente. A gente meio que adquire essa habilidade com o meio do treinamento, mas às vezes a pessoa está palpando, fica olhando para o paciente, ou fica pensando, raciocinando. Feche os seus olhos, palpa o pulso, sente, confia no que você está sentindo, né? E se você tiver um amigo, né, quem faz ambulatório aí e quiser trabalhar isso junto, tô sentindo assim, vamos fazer? Eu falava bastante em ambulatório isso, né? Olhou o paciente, viu o pulso de novo. Boa noite pro Regis aí, pra Boa noite, Estela, Regis. pro Henrique Quirino. Boa noite, boa noite. Então, fez o agulhamento, verifica a diferença no pulso, sempre tem uma diferença. E eu falo sempre assim, perceba a diferença. Se você começa a perceber que existe uma diferença, você já está melhorando sua sensibilidade. Com certeza. Né? Agora você fala assim, não teve diferença nenhuma. Também é uma forma de você mudar seus pontos, verificar se, por exemplo, o pulso é rápido, de repente o pulso não está mais rápido. Então fiz alguma coisa. O que você fez? Então você agulha 1, 2 pontos, palpa o pulso novamente, verifica essa diferença. Preste atenção na diferença. Você, quando constrói o diagnóstico através do pulso,
pela demanda de atendimento no ambulatório, você tem uma tendência muito didático. Você valoriza muito aquele lance dos 8 princípios. Sim. Como que você constrói isso? Fala um pouquinho pra galera. Eu vejo também, até quando estou no ambulatório lá da Ibramec, né? Ver a questão do... Eu levo em consideração até a estação do ano também, cara. Então, se a gente tá no verão agora... É o tal do pulso em anzol. Isso, o verão. Qual que é a tendência do verão? Posso ter um pulso mais superficial, né, cara? Se eu tenho um calor, né? O cara tá muito quente. Aí eu vejo o pulso do cara lá, tá muito profundo lá. Digamos que o cara não tem nenhuma doença assim visível, mas o pulso dele não é pra estar profundo. O natural era pra estar mais superficial. Então não tá muito indicativo ali com a estação do ano, né? Sim. Então a gente vai analisando todas essas coisas e vai correlacionando tudo com a língua, né? Com as outras coisas, ver se o pulso... Sempre eu falo muito lá pros pacientes, ver se o pulso rápido ou lento... Fica pra o pessoal ver você falando. Você tá Opa, na câmera. sempre eu falo pros alunos, ver se o pulso é rápido, é lento. Se é rápido, indica o quê? Se é lento, indica o quê? Tá mais superficial, tá mais profundo. Como é que é? Essa questão de estômago, né? Que o alemão falou. O pulso do paciente tem que ter estômago. Então, tem que tirar ali, né? Do tiro nutritivo ali. Se o cara não tem estômago, já é um indicativo que não tá bem, né? Sim. Pode falar aí, alemão, também. Não, eu acho bem interessante. Eu achei legal que você tocou nesse detalhe do diagnóstico do pulso, considerando as estações do ano, porque existe um pulso para cada estação, né? No verão você tem o pulso em anzol, no inverno você tem o pulso em pedra, na primavera você tem o pulso em corda, no outono você tem o pulso em pelo. E quando a gente constrói a pulsologia a partir dessa descrição, no primeiro momento causa um choque no aluno, porque são os elementos que o chinês ele tentava utilizar na época para construir, para registrar isso, sei lá. E de certa forma a gente tem que considerar e tem que valorizar isso. Eu achei importante a gente ter entrado nesse assunto. E o que é interessante, algo que eu sempre tive muita dúvida, foi em relação a esse lance do pulso relacionado às estações do ano. Eu nunca fui para a China, mas pela troca de experiência que eu tenho com a galera que foi, que já viajou, não sei se eu vou estar falando besteira, mas as estações do ano, elas têm uma tendência a ser bem certinhas, né? Aqui é meio... Agora, quando a gente chega aqui no Ocidente, cara, é uma bagunça. A gente tem as 4 estações do ano no mesmo dia. E eu acho que isso acaba tendo um impacto, né? Talvez na qualidade do pulso. Então eu acho que são elementos que acabam, às vezes, influenciando, talvez não de forma tão positiva, no nosso diagnóstico. Eu acho interessante essa metodologia dos 8 princípios, porque é o básico. Se você avalia a velocidade, você determina a natureza da alteração. Se está rápido, frio. Se está lento, é calor. Se você avalia a força, você consegue definir se existe um padrão de excesso ou um padrão de deficiência. Sim. Se você avaliar a profundidade, você consegue determinar se o quadro é mais exterior ou mais interior. Então é o básico, né, para a construção do diagnóstico. É assim, ó, vamos pensar assim, ó, pessoal. Você vai agulhar o cara lá, o pulso dele tá lento, tá profundo, né, deficiente. O que eu tenho que fazer com o meu tratamento aí, ó? Eu quero deixar esse pulso desse paciente um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais superficial e um pouco mais forte. Então é isso que eu falei da questão de agulhar, vai. Eu agulho o E36. Tonifico o Ti, vou no pulso lá. Meu, se eu agulho o E36 e o pulso do cara fica mais lento, mais fraco, alguma coisa eu tô fazendo errado aí. Sim. Então a agulha tem que fazer essa coisa. Eu agulho o E36, baço 6, vou lá, verifico como é que tá o pulso, tem que dar uma tonificada, né? Acho que o Regis falou alguma coisa aí com a questão do... Para pensar no pulso, pensar no Taiji. Vai ter flutuações no ano, mas também no mês, principalmente mulheres, e também no dia. Ah, legal! Então, essa consideração é interessante, porque a mulher ela é cíclica, né? Sim. Se você considerar a fisiologia da mulher, a mulher ela tem as 4 estações do ano dentro dela, ela tem as 4 fases da lua. Por exemplo, se a gente for pensar no ciclo menstrual, se a gente pensar na menstruação, a menstruação ela apresenta características que estão relacionadas ao outono. Você tem o Yin se manifestando dentro do Yang. Durante a ovulação, que já tem relação com geração, né, é diferente, é primavera. É o Yang brotando dentro do Yin. Então nesse processo o pulso tem uma tendência a mudar. Quem trabalha com fertilização in vitro, por exemplo,
é importante considerar esses elementos. Até se você pegar a mulher... A Tatiane fez uma pergunta aqui, ó, sobre as emoções. Percebo que estamos passando por um momento bem delicado relacionado ao gerenciamento das emoções. A gente pode falar sobre isso também. Todos nós. Vamos falar de emoções daqui a pouco. O pulso, ele vai notar. Você pega uma mulher ali na TPM. A tendência da TPM é a mulher estar numa estagnação do Ti do fígado, uma estagnação do Ti. Pulso, geralmente, pode ser em corda ali, dependendo da paciente, né? Então, assim, a gente vê. E depois, na menstruação, vai levar para uma deficiência de sangue. Então, o pulso já vai mudar também. Então, tem um ciclo aí, né? Tem todo um ciclo que vai mudar também. Então, a mulher... Tem o livro Fertilidade na Medicina Chinesa, que é de uma australiana. Tem assim, para tratar o homem, ela fala que é bem mais fácil. Para tratar a mulher tem um monte de coisa, né? Tipo, então... Varia muito, né? A mulher varia bem mais do que o homem. Cara, varia. Você tem variáveis no pulso, você tem variáveis no muco cervical, você tem variáveis no humor, no comportamento, que acabam, né, mudando em relação ao ciclo. Então, mulher é complexo, cara. Pra fazer diagnóstico em homem é facinho, mas em mulher... Mas tem muito homem complexo aí hoje. Sim, também. Mas é por isso que... Por isso que existem as outras formas de diagnóstica, né, pessoal? De diagnóstico, né? Então, às vezes a gente se concentra, obviamente, no pulso no primeiro momento, mas aí você tem que correlacionar com o quê? Com o quadro de sintomas, com a sua palpação e também com a sua leitura de língua. Muitas vezes você vai tentar correlacionar e não vai conseguir achar para fechar um diagnóstico, que é uma dúvida que grande parte da galera tem. Então você vai ter que se basear o quê? Também na palpação, também no quadro sintomático, às vezes não vai estar de acordo com a pulsologia. Mas, se você fizer a diferenciação da síndrome corretamente, você vai ver diferença na psicologia, né? Na medicina japonesa também tem muito isso. O Yuri mesmo citou, né, também essa questão das estações do ano e tal. Mas, como a gente fala aqui, acupuntura na prática clínica, muitas vezes você não consegue ter todo esse raciocínio no momento que o paciente está ali com você, né? Está ali na maca, né? Então você começa de uma forma sistemática. Primeiro a palpação, né, dos canais, para quem trabalha com acupuntura japonesa, ou mesmo chinesa também, né? Existe muita gente que faz a teoria aplicada de canais. E a leitura de pulso, a leitura das síndromes e a sua combinação de pontos. E sempre analisar, igual o alemão falou aqui, a questão até da face, né? Analisar a face. A face como um todo representa a questão do coração, mas a gente pode dividir ela e fazer também, como até a questão do ciclomovimento, colocar o baço no centro, né? Terra aqui, fogo aqui, água aqui. A gente pode fazer também um diagnóstico por aí. A pessoa que tem um nariz frio mesmo, não pode ter uma deficiência aí do baço aí? Com certeza. O nariz está relacionado ao aquecedor central, tanto que ele está no centro da face. Mas, cara, face, assim, na minha opinião, é um negócio fantástico, porque você pode construir o diagnóstico de face partindo da 16ª dificuldade. Você pode pegar a face e dividir em 3 aquecedores, porque os 3 aquecedores não têm forma. Então, aquecedor superior, médio e inferior. Você pode considerar outros elementos previstos nos clássicos. Eu não vou lembrar o capítulo agora, mas acho que o Kent, que usa muito, achou 49 do Lin Chun Sei, que fala sobre face, fala que essa área está relacionada ao pulmão, fígado, coração, o fígado aqui, o osso do nariz, a ponta, baço, as asas do estômago. Sim. Essa área tem relação com a bochecha aqui. Pessoal, eu trabalho bastante com acupuntura pediátrica, né? Alguns sabem. E o Shonishin, que é a acupuntura pediátrica japonesa. E eu utilizo bastante esse diagnóstico de face nas crianças, porque se revela muito fácil, né? Então, verificar geralmente, por exemplo, a ponta do nariz, ver as bochechas, e você percebe a diferença. Ver esse vaso aqui no meio, que a gente também classifica como Kamushi, né, que no caso seria um problema comportamental, que a gente pode falar mais pra frente depois. E após o tratamento você vê a diferença já na fase da criança. Temperatura, a questão da temperatura é muito importante também. Só voltando, já viu quando você pega um paciente que está passando mal, já viu como tá o lábio dele? O lábio às vezes fica pálido, né? Sim. Aí a gente faz, tem gente que trabalha com VG26 ou coloca uma moxa no VC8, né? Vai fazendo a manipulação ali e conforme você vai tonificando o Ti ali, o pulso vai até mudando e o lábio também da pessoa vai mudando.
Parece que vai chegando o ti, né? Vai chegando sangue, você vai ver que o paciente já vai melhorando, até a face também. Sim. Então, às vezes lá, tá nosso patrão aí, o Regis, né? Estamos no ambulatório direto lá, chega alguém passando mal lá. Uma das primeiras coisas que eu observo, além das extremidades, é a questão do lábio também, e o pulso, lógico, né? Sim. Aí eu já vejo, o pulso tá muito fraco, já falo, tem que melhorar esse pulso aí. Aí já penso, vou tonificar o E36, vou fazer uma moxa no VC8. Você vê, pessoal, que você vê que uma questão de poucos minutos já melhora o lábio já. Já melhora o lábio, já melhora o pulso e o paciente já se sente melhor. O Tobias perguntou se a gente tem uma dica para quem está começando a estudar diagnóstico. Então, eu tenho uma dica. Para quem está estudando diagnóstico, primeira coisa é exercitar isso, né? Pegar toda aquela base teórica que foi construída ao longo do curso e tentar aplicar na prática clínica. E assim, quando você conduz o diagnóstico, uma dica muito importante é que você precisa de um pontapé inicial, você precisa de um kickoff. Você tem que começar de algum lugar. E para quem está conduzindo o diagnóstico, o pontapé inicial é a queixa principal do paciente. A proposta, no primeiro momento, é você conduzir a cobertura global do paciente. Mas você precisa de um ponto de partida. Então parte da queixa principal e a partir dessa queixa você vai investigando, questionando o paciente. Agora, em termos de literatura para estudar diagnóstico, na minha opinião, uma literatura muito boa, um livro que me ajudou muito, e eu utilizo ele até hoje para construção de aula, para tirar dúvida, é aquele livro verdinho do Alteroshi. Também. Cara, eu sou suspeito para falar. Diagnóstico da medicina chinesa. Porque eu adoro aquele livro. Porque ele fala a respeito de fundamentos. Aí depois ele entra em diagnóstico. Aí ele entra na parte de diferenciação de síndromes. Ele fala de 8 princípios, 4 camadas, 6 estágios. Ele te dá a prescrição de alguns pontos. Ele te dá até prescrição de algumas ervas, de alguns fitoterápicos. Sim. Então uma literatura que ajuda, né, bastante. E o livro que eu gosto bastante, pega ele lá. De baixo. Inglês. Ele é em inglês, mas ele me ajuda bastante, né? É esse livro aqui, ó. Eu gosto dele, né? Diagnosis of TCM. Ele é bem legal porque ele tem bastante foto, ele tem bastante imagem. Eu acho ele bem didático, me ajuda muito. Tem alguns fluxogramas, diagramas. Tem exercício para você treinar o seu diagnóstico. Só que ele tá em inglês. Cobra o Regis aí pra traduzir aí, ó. Pra nós aí, ó. E o Maciócia. Pessoal, Maciócia também é um livro que você pode utilizar no início para você praticar, para você estudar. É uma questão de diferenciação de linguagens, né? Deixa eu até falar, porque eu tô sorteando o livro do Maciócia, né? Do Fundamentos da Medicina Chinesa lá. Eu acho assim, o Maciócia tem muita coisa boa pra aprender, né? Só que o Maciócia fica no nível mais básico, assim. E ele é muito repetitivo, mas eu acho que quem mete o pau no Maciócia aí não é legal, cara. Eu acho que eu aprendi bastante coisa com o Maciócia. É lógico, você vai pegando um nível mais avançado, outra coisa, você vai querer ler outras coisas. Você não vai ficar parado ali. Só que você não pode... Funcionou também, é bom. Não pode cuspir ali no prato que você comeu no começo, né? Porque antigamente só tinha Maciócia. E você vai evoluindo, você vai trocando, o livro mesmo do Sionô, que a Ibramek traduziu, é muito bom, que você não acha mais lá, né? Mas é um livro, a essência da medicina chinesa 1 e a essência 2, puta, é um livro fantástico, cara. Só que você vê que a linguagem ali do Sionô é um pouquinho mais... Então, assim, pra começar, eu indico também o Maciócia, assim, cara. Aí depois vocês vão ficando mais avançado, vão pulando de estágio, né? Você não quer começar a ler o português e ir lá já para um clássico lá do Lima Barreto, daquele cara, né? Começar por mais devagar. O Regis falou a respeito da imagem do pulso, que é importantíssimo para o diagnóstico. Eu também acho. E vou aproveitar para puxar o gancho. Eu acho que o aluno ele tem que exercitar isso, né? Entender a imagem do pulso. Por exemplo, um livro de pulso que eu gosto bastante, que ele é construído em cima do Minhu Mais Shue, que é, um livro excelente. Inclusive tem até um material em português traduzido pela editora Ibramek, né? O professor Alberto Cantido traduziu, material excelente. Mas esse lance da imagem do pulso é muito interessante. Mostra o livrinho aí pra ver. Por exemplo, esse livro aqui, ó.
quando ele fala a respeito do pulso flutuante, ele te dá as imagens, né? Ele tem a figura mostrando exatamente o comportamento do pulso baseado nas 3 posições e nos 3 níveis. Então, por exemplo, você tem os níveis superficial, médio e profundo. E as 3 posições, posição de Sun, Guan e Shi, né? Polegada, barreira e pé. E ele te dá a configuração do pulso. Por exemplo, aqui ele mostra um pulso flutuante. Aí ele dá uma imagem. Aí ele define que um pulso flutuante, se você observar ele, é um pulso que se manifesta no nível mais superficial. E um pulso normal é um pulso que apresenta 1, 2, 3, 4 batimentos por incursão respiratória. Então você consegue desenhar o pulso, certo? Aí isso caracteriza um pulso superficial. Agora, se você tem um pulso com esse comportamento superficial e além disso ele apresenta 5, 6 batimentos por ciclo respiratório, já é um pulso superficial e rápido. Então a gente pode ir construindo isso, né? Desenhando isso. Sim. Tem vários... Diferente, por Mostra exemplo... o pulso profundo aí pra gente ver. Aí, esse aqui, ó. Já é um pulso profundo, tá vendo? Olha a Você diferença aí do pulso profundo. tem superficial, médio e profundo. Então é interessante, no primeiro momento, quando a gente for avaliar pulso por uma forma didática, construindo esses gráficos mentalmente, né? Aí a gente vai refinando cada vez mais o nosso processo. E tem desenho pra caramba. Esse aqui, por exemplo, ó. Se a gente for avaliar a imagem desse pulso, é um pulso que se manifesta a nível médio, porém, se você avaliar, ó, 1, 2, 3 batimentos por incursão respiratória, já é um pulso lento. Então, realmente é legal a gente fazer esse exercício. Desenhar o pulso do colega, né? Ser rápido, lento, superficial, profundo. E isso é fundamental, né, pra gente até ver mesmo a questão. A Rose tá perguntando. Ô Rose, tudo bem? Qual que é esse livro aqui, ó? Tá olhando? Fala aí o nome aí, irmão. Pulse Diagnosis. É legal esse livro, só que ele tá em inglês. Mas ele tem bastante imagem, ajuda muito. Ele tem todos esses gráficos de pulso. Em português eu indico o do Alberto Cantídio lá, né? Esse livro é muito bom. Que é pela Ebramex saiu. Ou o diagnóstico, o segredo do diagnóstico do pulso chinês, do Bob Flaus. Bom. Beleza. Pessoal, é importantíssimo a gente saber isso aí. Pra questão de um vento frio, um vento calor, né, meu? Tá superficial, mas, pô, tá lento, tá rápido, como ele tá se aprofundando, quando ele vai virar, né, vai se aprofundar mais, então tem que saber disso aí na hora da prática clínica, né? Como o Leandro colocou, né, no momento da prática clínica, né, que o pessoal perguntou do diagnóstico, o que você vai verificar? A queixa principal é importantíssimo. Eu costumo pensar também na cronicidade dessa queixa. Né? Quanto tempo que ela já está. Então, por exemplo, legal. se é uma situação mais aguda, se é uma situação mais crônica, então você sempre pergunta, quanto tempo que você está sentindo isso? Né? Para você já ter uma noção se é um tratamento... Você acaba direcionando se é uma deficiência ou se é um excesso. Isso é uma referência muito boa, porque a maioria dos quadros crônicos, Sim. tudo que permanece instalado por muito tempo, que é de evolução lenta, tem uma configuração de deficiência. Sim. Agora, tudo que é agudo, aquela paulada, já remete a um padrão de excesso. Exatamente. Então, na acupuntura japonesa, a gente costuma tratar muito a questão do tratamento raiz e o tratamento sintomático. Né? Então, dependendo do quadro, se o quadro vem muito agudo, o cara vem lá com uma cetalgia bravíssima, né? Legal. Você não vai conseguir fazer um tratamento raiz no primeiro momento, apesar que o tratamento raiz é o mais importante para fortalecer o quadro geral do paciente. Você vai ter que fazer o tratamento sintomático, ou tratamento de ramo, que muita gente fala, né? Então vou ter que usar os pontos específicos para tratar essa cetalgia. E nas próximas sessões, sim, buscar a raiz desse problema, né? Porque às vezes a gente faz tratamento sintomático somente e a pessoa não melhora. Não melhora. E por que não melhora? Né? Aí às vezes talvez o tratamento raiz não está sendo bem feito. Na cultura japonesa existem muitas essas nuances. Você vai ver lá, o que tem muito, que aparece muito, dor no ombro, né? Então você vê dor no ombro, às vezes o cara tem uma uma deficiência de sangue do fígado, uma deficiência do rim do fígado. E você está usando 3 agulhas de ombro. Mas tem que tratar as 3 agulhas do ombro ali, né? E depois a gente vai tratar a raiz lá, que é o sangue do fígado, ou vamos nutrir o rim do rim para melhorar a madeira ali, né? Para fortificar a madeira. E ele falou, às vezes até mesmo os pontos de tratamento de ramo têm influência no de raiz. Com certeza, perfeito. Com certeza. Pessoal, ainda falando, desculpa cortar. Não, imagina. Falando dos livros,
Para acupuntura japonesa, acupuntura clássica japonesa, introdução à terapia de meridianos. Um livro legal. Em português, o Shudo Deimei escreveu, um renomado acupunturista, tem só 56 anos de experiência, né, pessoal? Então, a gente tem que É legal que você tirar o chapéu. acha aí esse livro aqui em português, né? Em português, em português. Então ele detalha bastante a questão da psicologia, tudo que a gente está discutindo hoje. Psicologia, como fazer a leitura da psicologia bilateral, como fazer o tratamento raiz, como fazer o agulhamento específico, como tratar o ramo. Isso. Vale muito a pena, pessoal. E dor no ombro, pessoal, aquela coisa, diferenciar, você tá começando agora, não sabe, vai pela questão do 8 princípio, vê como é que tá o ombro, tá muito quente ali, Isso. aperta, palpa, vê se melhora, Isso. como piora, o paciente abduzindo o braço para trás, né, colocando em adução, e verificar os canais também, né, pessoal? Apalpar os canais ali, então pega o canal do intestino grosso, do ID, do TA, vê como é que tá, se tem uma deficiência, se tem um excesso, né? Pra gente ver como que a gente vai trabalhar mesmo. Você pode trabalhar. A gente tem uma palestra no Congresso da Ebramec, né? Você lembra que a gente trabalhou com moxa? Lembro. A gente falou como que a gente usa moxa até num quadro de calor, né? Então a gente usa moxa em dispersão ali. Lembra que a gente falou? Como que a gente Lembro. foi usar numa dor, até deu exemplo de uma dor no ombro aí do paciente. Uma dor aguda que tem uma relação com o Isso. excesso, se tratar com moxa bustão, quanto maior a intensidade do calor, mais próximo, mais dispersiva a sua moxa. É aquele lance previsto no Ninshu, né? O fogo grande, ele dispersa o Ti, ele movimenta. O fogo pequeno, ele tonifica o Ti. Então se o cara tá quebrado, com um padrão de excesso, Isso. não consegue mobilizar a articulação do ombro, dispersa tudo ali, cara. Se for um excesso, realmente. Se Né? for um excesso, pode trabalhar até com moxa. Então, a gente sabendo a diferenciação direitinho, a gente pode trabalhar com qualquer técnica, né? Sim. Fazendo- O Regis está falando aqui do Shudo, né? Que tem uma técnica manual incrível. E tem mesmo, Regis. Porque ele desenvolveu uma técnica chamada Super Rotation Technique, que é a super rotação da agulha. Ele consegue fazer uma rotação de mais ou menos 300 RPM no agulhamento superficial, né? Então uma técnica que ele desenvolveu e que realmente tem resultado na técnica japonesa. Pessoal, vocês estão gostando aí da live aí? Vocês querem mais aí? Comenta aí pra gente saber, né? A gente vai fazer outras aí. Sobre a literatura, pode deixar que eu vou pegar com o Leandro aqui. A gente vai passar, mas tem muita literatura em inglês, hein, que eu vou falando. Vou puxar o gancho. Já que a gente falou de moxa bustão e a gente está com duas modalidades aqui, acupuntura japonesa e acupuntura chinesa, medicina japonesa e medicina chinesa, quando a gente fala de moxa bustão, tem uma diferença, e tem uma diferença assim bem considerável, né? Sim. Por exemplo, quando a gente fala de moxa bustão, né, na medicina chinesa clássica, a moxa bustão é prevista a partir da aplicação daqueles cones, né, cones grandes, né, moldados manualmente. Você tem a moxa bustão com cicatriz, Moxa sem cicatriz, direta, né? direta, indireta. Agora, na medicina japonesa são aquelas mochinhas pequenininhas, né? São as mochas Isso. pequenas. Pessoal, o Henrique vai falar um pouquinho da prática clínica dele, da moxa bustão japonesa, que é totalmente diferente da Sim. acupuntura Você ouviu o que? chinesa. Saburo Fukaya? Algumas técnicas do Fukaya. Vamos falar um pouquinho algumas das diferenças técnicas de moxa? Sim. A moxa bustão japonesa, pessoal, que realmente é um grande diferencial entre a acupuntura chinesa e a acupuntura japonesa, ela também remonta de muitos séculos, né, pessoal? Então, existe até uma prática, vamos dizer assim, popular, né, conhecida como vamos dizer assim, um certo curandeirismo assim, da moxa bustão japonesa, onde todo mundo consegue praticar, né? Isso, exatamente, o famoso Okyu, né? O On-Kyu é o calor indireto, né? E a gente utiliza uma mochinha desse tamanho, de um grão de arroz, né? Um grão de arroz. Essa moxa não é a mesma moxa, em questão de material, igual a da medicina chinesa, igual a moxa que você pega o bastão, você vai fazer um conezinho e vai queimar no paciente. Não, porque o calor que a moxa de bastão exerce é de quase 300 graus. Se eu fizer um grãozinho desse no paciente, eu vou furar, né, o paciente. Então, essa moxa ela é muito tratada, é uma lã de moxa pura, né? E ela exerce um calor de mais ou menos 70 graus. Então, ela serve para estimular o ponto, né? Então, é muito semelhante ao estímulo que a própria agulha faz. Em termos práticos, para a moxa bustão japonesa, é muito estímulo, o estímulo igualzinho da agulha. A gente pode tonificar e dispersar usando moxa.
No Japão existem três licenças. Uma licença só para acupuntura, uma licença só para moxa e uma licença só para fitoterapia, né? Então, se você quiser trabalhar com moxa-terapia, você tem terapeutas japoneses que são moxa-terapeutas, igual o Fukaya, por exemplo, né? Que já falecido, um grande mestre. Olha que legal. Tudo com moxa. A galera tá falando que tem cone grande também no Japão, né? Tem cone grande no Japão também. Né? A gente faz os cones. A moxa que a gente chama de... a live. A gente chama... Pessoal, tá acabando a live aqui, ó. Aumenta, joga aí o escape. Vou ter que começar de novo a live. A gente vai ter que encerrar. A gente vai ter que encerrar a live e começar de novo aqui. Tchau.